Boa noite, queridos irmãos. No Evangelho de Mateus, versículo 25, no capítulo 25, no versículo 34, inicia-se um convite dizendo assim: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse convite é universal. Esse convite é para mim, esse convite é para vocês que estão aqui, esse convite é para toda a humanidade. Vinde, benditos. Que gostoso podermos ser chamados de benditos. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós estamos nesta caminhada rumo a essa entrada. Nós estamos juntos, mirando esse portal de acesso ao reino que já está entre nós, porque Jesus já veio, mas se completará quando voltar novamente. Vamos cantar, adorar a Deus nessa caminhada rumo ao reino dos céus. Vamos ficar em pé? Nos amparem suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus. Seus braços de amor, adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver. Que quer reinar
porção, suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. Bom é o Senhor, Deus que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Bênçãos eu provar, quando o teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome. O sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei num caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu
Senhor, teu nome bendirei, ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Os irmãos podem se sentar. Vamos orar? Pai bendito, estamos aqui, ó Deus, porque esse amor é o que nos une, ó Pai, e é esse amor que nos trouxe até a Tua casa, para bendizer o Teu nome, ó Pai. Queremos, ó Deus, dedicar este louvor a Ti,
fazemos ele de coração, ó Deus. Sabemos que somos imperfeitos, somos pecadores, mas queremos, ó Deus, dentro das nossas limitações, fazer o nosso melhor para Ti, ó Pai. Esteja, ó Deus, trabalhando esta noite no nosso coração, ó Deus, com a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós, a motivação, a renovação da esperança, que possamos, ó Deus, sair daqui abastecidos com o Teu Santo Espírito, ó Pai, para mostrar, ó Deus, a todos durante essa semana que nós servimos ao Deus verdadeiro, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, nos auxiliando também, para que possamos, ó Deus, nos esquivar dos caminhos errados, ó Pai, e que possamos, ó Deus, nos espelhar sempre em Ti. Nos dê uma noite, ó Deus, abençoada, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. E eu queria compartilhar com os irmãos agora uma leitura da Bíblia. Vamos lá para a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 16. 1 Timóteo 3, de 14 a 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ontem eu fui ler este versículo aqui para o Yuri, chamei lá, Yuri, vem aqui, olha que texto bonito, e aí na hora eu travei, eu me emocionei lendo o texto. O pastor Walter escolheu muito bem, né, pastor? Texto muito bonito, e tem hora que a gente lê, a gente emociona. Ainda bem que não me emocionei agora, né, porque eu preciso falar, não posso travar. Mas lá em casa não tinha problema, lá em casa estava tranquilo, estava só eu e o Yuri, e a Daça também, né? A Lili não perdeu essa, Lili. Mas é gratificante a gente ter o prazer de compartilhar textos como este, e a gente fazer parte da igreja é uma bênção, né? Por isso a gente tem esses momentos. Que bom que é a gente ter momentos como estes, de saborear a palavra de Deus, de poder provar desse doce, desse mel das Escrituras. E numa versão da Bíblia, a mensagem, ela também ela faz uma poesia desse texto, e ela fala um pouco assim, aí já falando o que esse texto quer nos dizer, ou seja, que o apóstolo Paulo, ele queria falar para o seu filho na fé, e jovem pastor Timóteo, que ele queria vê-lo o mais breve possível, né? Como diz o versículo 1 aí, espero ver-te em breve. Mas aí, se não for possível, se alguma coisa acontecer nesse meio do caminho, pode ser que eu me atrase,
Então, Timóteo, eu quero escrever essa carta e te dar algumas dicas de como deve proceder na igreja de Deus. E ele ressalta aqui no versículo 15, que ele faz questão de dizer que a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte. Olha só o que ele está falando da igreja, e que nós podemos ter esperança em estar aqui, que aqui é um lugar em que se tem a verdade. Nós expomos a verdade. Em tempos de tanta fake news, a igreja é um lugar que precisa ser coluna e baluarte da verdade. O que é coluna? É aquilo que sustenta, é aquilo que dá apoio. Até no meu trabalho inclui coluna, e justamente ela tem essa função de sustentar ali o mecanismo. Na construção civil, né, Bruno? As colunas são aquilo que sustentam. Então o texto diz coluna e baluarte de verdade, da verdade. E qual verdade é essa? E ele continua o texto. Qual é a verdade? É que esteve entre nós em corpo humano, que foi justificado pelo Espírito, que foi visto por anjos, que foi proclamado entre todos os povos, que foi crido em todo o mundo, recebido na glória celestial, que é o que fala aqui o versículo 16. Dessas verdades a gente não abre mão, são indiscutíveis. E Paulo estava aconselhando aqui ao seu filho na fé. Tem que ter essa sustentabilidade. Nós participamos da igreja, somos diferentes, pensamos muitas vezes diferente, temos muitas ideias, mas uma coisa nós não abrimos mão, que em Cristo nós somos um. E dessa verdade nós temos em comum. E dela nós queremos guardar no coração e proclamá-la. Meus irmãos, a igreja é a coluna da verdade. E essa função da coluna é justamente o que eu falei, de apoiar, de sustentar. É o alicerce que apoia, que defende, que sustenta a verdade. Que é a fé cristã, né? É a carreira que nós estamos prosseguindo aí. Eu admiro demais a IPI do Brasil. Sempre defendi, sempre falei também que ela não é a melhor igreja, talvez, não é a maior igreja, mas não é também a pior igreja. Tem os seus valores, tem os seus defeitos. Somos seres humanos, caminhamos aprendendo. Quanta coisa aconteceu nessa igreja no caminhar desde 1903. Quantas coisas boas aconteceram. Antigamente não tinha pastora e nem presbítera. As igrejas não serviam a ceia para as crianças. Hoje isso acontece. Quanta coisa tem acontecido. Uma igreja flexível, que discute, que caminha para melhorar. Uma igreja que valoriza o estudo da palavra de Deus. Enfim, meus irmãos, quantas coisas a gente pode enumerar aqui de bênçãos, de participar de uma igreja. Nós participamos desta igreja. E eu acho que ela está incluída em uma das igrejas, como nas igrejas do Apocalipse, como aquela que recebeu muitos elogios também. E tem igrejas que nós sabemos, como as igrejas do Apocalipse, que não recebeu um elogio sequer. É só uma igreja lá, felizmente.
mas a grande maioria das igrejas lá tiveram advertências. E que nós caminhemos, meus irmãos, crendo naquele que é o autor e consumador da nossa fé, uma direção para Ele, olhando sempre firme para Ele, porque Ele é o autor da nossa fé, e Ele é a quem nós devemos ter como alvo da nossa vida e da nossa fé. Que nós possamos, meus irmãos, erguer o nosso pendão real firmes, né? Que é o hino oficial da IPI, que nós possamos erguer firme esse pendão real até morrer. Nos mantermos firmes, seja lá o obstáculo que tiver, nós possamos permanecer firmes, sustentado não por nós mesmos, mas por aquele que é o cabeça da igreja, Cristo Jesus. Só por Ele é que nós vamos conseguir. Que Deus nos abençoe e que nós possamos mantermos firmes e ajudarmos a proclamar o reino de Deus aqui da IPI. Agora essa jovem senhora está fazendo os seus 118 anos e com certeza muitas bênçãos ainda tem pela frente e muitas vidas serão salvas através desta igreja. Que nós possamos proclamar o evangelho da verdade através dessa igreja, onde nós estivermos. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por 118 anos da IPI? Eu quero convidar a Rose Caetano para vir aqui na frente e agradecer a Deus pelos 118 anos dessa igreja. Pai, nós louvamos o Senhor e agradecemos por todos esses anos, pela maneira como o Senhor tem cuidado da nossa igreja, Pai. Louvamos ao Senhor por tantas pessoas que batalharam e ainda batalham, que lutam, Senhor, para divulgar o Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em todo esse tempo. Agradecemos por todas as IPIs do Brasil, Senhor, aquelas muitas vezes em cidades tão distantes, tão pequenas, ó Deus, quantas congregações que ainda estão no começo, estão tentando crescer, estar animadas. Nós oramos ao Senhor em favor de cada igreja, Pai. Amém. Oramos pelos missionários, pelos pastores que estão trabalhando, dedicando as suas vidas, Senhor. Oramos pelos membros, pela diretoria da igreja, Senhor, pela diretoria de cada presbitério, de cada sínodo, Senhor. Oramos em favor de cada um, mas louvamos principalmente ao Senhor por tudo que o Senhor fez até aqui e pela maneira como o Senhor sustenta a igreja, Pai. Louvamos pela nossa igreja, Pai. Agradecemos mesmo ao Senhor por tudo isso e te pedimos no nome de Jesus. Amém. É momento agora de ouvirmos a palavra de Deus pelo pastor Ricardo. Então eu convido o pastor Ricardo para vir à frente e ter a palavra. Boa noite, meus irmãos. Uma turminha esperta sentou lá na galeria, que é mais quentinho, né? Metade do povo está aqui embaixo, está lá em cima também. Muito bom a gente estar aqui nesse domingo frio. Eu tenho uma notícia difícil e uma notícia boa para compartilhar com vocês. A notícia difícil é que a dona Alda, mãe da Márcia, acabou de falecer lá em Alfenas. Nós recebemos a notícia, a princípio, que ela precisava de oração. O presbítero Isaías tinha trazido a notícia, estava internado. Mas o Dilmar avisou a Nazaré, a Rose também ficou sabendo, através da Márcia, que o Senhor a chamou para ir para casa. Então eu queria orar junto com vocês, em favor da Márcia, do Paulo, de toda a família. O tempo ainda é difícil para todo mundo, mas
quem se despede de alguém tem um dificultador, né? Tem algo a mais para chorar nesses dias. Então vamos agradecer pela vida da dona Alda e pedir a Deus em favor daquelas famílias. Ore comigo. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque apesar de tanta dor que nós temos passado em todo o nosso mundo, na nossa cidade, o Senhor tem sido conosco, Pai. E agora, somada a essa dor, uma família querida, nossa, querida do Senhor, se despede, Pai, da dona Alda. Tem misericórdia, Senhor Deus, da vida da Márcia, suas irmãs, irmãos, seus tios, enfim, Pai, toda a família que sofre, seu Daniel Franco também, dona Zilda, Dilmar e família, Senhor Deus, tem misericórdia desses irmãos que se despedem de alguém tão querido, de alguém que foi tão importante na história dessa família, Pai. Agradecemos pela vida da dona Alda, pela mãe que foi, esposa, tia, enfim, pela irmã em Cristo, por ela ter tido a grande e maravilhosa oportunidade de conhecer a Jesus, Pai. Mas pedimos que o Teu Santo Espírito se faça presente no coração de cada um, derramando consolo, trazendo ânimo, despertando o coração para que continue caminhando com o Senhor e para o Senhor, Pai. Mas clamamos, tenha misericórdia dessa família, se faça presente. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. A notícia boa que eu tenho para compartilhar com vocês é que na última reunião do conselho, nós conversamos sobre o retorno da escola dominical. E aí sugerimos para a presbítera Adassa, que lidera esse ministério, de reunir o pessoal e conversar sobre isso. E nós decidimos, então, retornar com a escola dominical no mês de setembro, primeiro domingo de setembro. Para mim, isso é uma notícia muito boa, muito boa. Porque, como bem disse o presbítero Nivaldo, nós somos uma igreja que valoriza o estudo da palavra de Deus. E a escola dominical ocupa um papel muito importante na história dessa igreja, e quando eu falo dessa igreja, da IPI do Brasil, porque exerce um papel educador, de compartilhar a palavra, assim, num ambiente mais aberto, mais gostoso, para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o jovem, enfim. Está fazendo falta. Mas a gente quer fazer isso de uma maneira muito segura, então eu conto com a sua oração, em primeiro lugar, para que a gente retorne, e retorne com ânimo, para valer. A gente não quer fazer escola dominical só porque a gente fazia antes e vamos fazer de novo, era só mais um programa. Não, é porque é importante, é impactante. A gente conversa com pessoas, como o presbítero Eduardo, por exemplo, que sempre lembra que o avô dele trouxe ele na escola dominical. E que isso foi importante para a vida dele, e eu acredito que é importante para a vida de muita gente aqui. Então eu queria a sua oração para que a gente possa retornar e que o ambiente da escola dominical seja um ambiente seguro, edificador para a nossa igreja. E eu conto também com a sua participação, acreditando que esse é um ministério importante para a sua vida, a vida da sua família e para a vida da igreja. Vamos orar por isso também? Ore comigo. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem trazido para a nossa sociedade, para os nossos corações, uma perspectiva melhor, Pai, de cura, de imunidade diante dessa pandemia, de vitória, Pai. Nós estamos mais animados no segundo semestre, estamos vislumbrando, Senhor Deus, dias melhores, e nós louvamos o Teu nome, pelas providências, pela vacina, pelo corpo de cada um que está sendo fortalecido, e nós cremos que nós estamos vencendo, Pai. E louvado seja o Teu nome por essa perspectiva boa do retorno da escola dominical, do culto infantil no culto também, que vai retornar, se Deus quiser, em setembro. Pedimos, Senhor Deus, a Tua direção, orientação, Pai, para que esse tempo seja um tempo de segurança, um tempo, Senhor Deus, onde a gente possa desfrutar do compartilhar da Tua palavra, Senhor Deus, do agir do Teu Santo Espírito no nosso meio, falando aos nossos corações, ensinando, exortando, transformando e edificando a Tua igreja, Pai. Então faça desse momento, desse retorno, um retorno significativo, relevante, animado,
para que haja o crescimento da tua igreja, para que haja o proclamar do teu nome, do teu reino, aqui e fora daqui também, Pai. Abençoa a Daça na direção do ministério aqui da Escola Dominical, professores, todos envolvidos no culto infantil. Que o Senhor nos capacite como igreja para que esse trabalho recomece, Senhor Deus, para a glória e honra do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então ore conosco nesse sentido para o retorno da escola dominical e do culto infantil, que eu esqueci de comentar, mas lembrei na oração. Se Deus quiser, em setembro também, no horário do culto, nós vamos ter um culto infantil para as crianças. Estamos nos preparando para isso. Vamos para Atos 9. Abra sua Bíblia comigo em Atos 9. Nós vamos ler os versículos 32, 33, 34 e 35. Atos 9, a partir do versículo 32, diz assim: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor até aqui. Só lembrando, nós estamos mergulhando no capítulo 9 de Atos e aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho. E nós já vimos que o Evangelho traz para a nossa vida uma dimensão pessoal, onde o nosso coração se encontra com Jesus e com as suas verdades. E essa dimensão pessoal precisa ser cultivada dia a dia. Vimos também que o Evangelho traz para a nossa vida uma dimensão missionária, onde um novo objetivo, uma nova missão, um novo desafio é lançado aos cristãos por Jesus. Compartilhar essa mensagem boa, essa mensagem nova de salvação a outras pessoas. A dimensão missionária que o Evangelho traz para a nossa vida. Essa dimensão também precisa ser cultivada na vida do cristão. Mas vimos também que o Evangelho traz uma terceira dimensão, a dimensão comunitária, onde o Evangelho nos chama a participar do povo de Deus, de uma comunidade de pessoas que se cuidam, que se importam umas com as outras. E nós somos então desafiados nessa sociedade tão individualista, egoísta, a vivermos comunitariamente. O Evangelho traz essa dimensão comunitária para a nossa vida. E isso precisa ser cultivado no dia a dia do cristão, no dia a dia do cristão. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma outra dimensão, que é a dimensão social. O Evangelho também traz para a nossa vida uma dimensão social. Se vocês repararam aí, agora não é mais o Paulo, o personagem principal, agora é o Pedro. E o capítulo 9, então, diz que Pedro, conforme ia pelo seu caminho, passando por toda parte, resolveu passar em Lida, e ali em Lida, ele se deparou com um homem chamado Enéas, que já fazia 8 anos que jazia de cama, paralítico. E Pedro, então, para o que ele está fazendo, dá atenção para esse homem, e diz: ele diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te. E eu queria chamar a atenção aqui para essa atitude do Pedro, de, na caminhada, no seu trajeto, observar ao redor quem está precisando de alguma coisa, as necessidades que há. Essa sensibilidade nós percebemos na vida de Pedro, dos discípulos e da igreja primitiva. E não é à toa. Eles não tiraram isso do bolso, da própria ideia. Eles caminharam com Jesus.
Eles aprenderam a fazer isso com Jesus. E agora Jesus não estava mais fisicamente aqui, e eles estavam fazendo isso. A gente pode lembrar, Jesus caminhando, quanta gente foi até ele. Quantas vezes ele parou a sua caminhada e deu atenção para alguém. A gente pode lembrar que, por exemplo, de Jesus incentivando os discípulos a repartir o pão e o peixe, na multiplicação dos pães. Os discípulos queriam mandar todo mundo embora, com fome, uma multidão. Como é que nós vamos alimentar esse povo? É bem fácil, né, a gente levar as pessoas com seus problemas para outro lado. Mas Jesus fala, não, alimentai vós mesmos. Dai a eles o que comer. Então Pedro não está fazendo nada mais do que o que ele aprendeu com Jesus, observando ao seu redor as necessidades. Eu acredito que a igreja precisa desenvolver essa sensibilidade de notar o que está acontecendo ao redor. Se alguém está precisando de alguma coisa, isso é característica da igreja que Jesus inaugurou. Esse olhar sensível, parar o que está fazendo, acudir. A igreja não pode estar alheia aos problemas e sofrimentos das pessoas. A dor, o sofrimento, precisa chamar a nossa atenção. Mas há um motivo para isso. A gente fica abismado com a dor e o sofrimento, não só por ser algo que está acontecendo na vida de alguém, né, algo isolado, mas é porque a gente sabe que tem alguma coisa errada. A gente sabe que tem coisa errada no nosso mundo. A gente sabe que a dor, o sofrimento são frutos do pecado, das injustiças, das desigualdades. Tudo por causa do pecado que impera no coração humano. Então nós precisamos observar como igreja esse mal que ainda ronda, que ainda está por aí. Há desigualdade na nossa cidade, no nosso bairro. Há injustiças e há pessoas sofrendo, há pessoas com dor por causa dessas injustiças. A igreja tem que estar de olho nisso. É responsabilidade nossa. Mas eu queria focar, meus irmãos, junto com vocês, na fala do Pedro para o Enéas. Quando ele diz ali no versículo 34, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E aqui, meus irmãos, nós vemos Pedro fazendo o que a igreja precisa fazer. E é exatamente isso que nos diferencia das ONGs e dos assistencialismos. E eu não estou fazendo crítica nenhuma a ONGs e assistencialismos, porque de fato elas ocupam um papel muito importante na nossa sociedade, né? Geralmente fazendo o que governos e poderes não fazem. Mas nós não somos ONG. Nós não somos assistência social. E sabe o que nos diferencia de uma ONG, de uma assistência social? Todo mundo quer oferecer o pão da padaria, vamos dizer assim, não é? Todo mundo quer compartilhar o pão, quer compartilhar aquilo de material que está faltando na vida de alguém. E às vezes a ONG, a assistência social vai fazer isso e a igreja também. Isso nos iguala a todas essas frentes aí do terceiro setor que querem ajudar a sociedade. Mas o que nos diferencia é quando Pedro diz assim para o Enéas, olha, eu vou te ajudar com o teu problema, mas eu vou te ajudar em nome de Jesus. O que nos diferencia, meus irmãos, de qualquer assistencialismo humano, é que nós levamos também, junto com o pão da padaria, nós levamos também o pão do céu. Facinho de lembrar, né? Pensando aí nessa analogia, nós temos o pão da padaria, que está nos sendo dado, nos é dado todos os dias, fruto do nosso trabalho, fruto, é bênção. Nós podemos compartilhar? Devemos compartilhar.
Mas nós temos também, meus irmãos, o pão do céu. E junto com o pão da padaria, nós precisamos compartilhar o pão do céu. Pedro não está querendo só trazer a cura física para a vida de Enéas, mas também a cura espiritual. Levar Jesus para a vida dessa pessoa. Por isso, todo o trabalho social da igreja, seja através da diaconia, seja através da minha vida no dia a dia, da sua vida no dia a dia, ela tem que ser, junto com o pão da padaria, o pão do céu. Porque é isso que nos faz igreja. É isso que nos faz povo de Deus e nos diferencia das ONGs. Nós somamos força com a ONG, com a assistência social, mas nós temos algo a mais. Nós temos o pão do céu. Por isso, meus irmãos, nessa visão social que nós devemos cultivar no nosso dia a dia, nós precisamos observar as necessidades das pessoas. E se pudermos ajudar, fazê-lo, mas levar também o nome de Jesus. Orar por alguém oferecendo a cura e deixar claro, olha, se a cura vier, Jesus curou. Levar o pão, levar a cesta básica, fazer um trabalho social que vai acudir alguém no momento de necessidade, mas dizer, nós estamos aqui porque somos povo de Deus. Estamos compartilhando o que o próprio Deus nos deu. Que essa cesta, que esse alimento abençoe a sua vida. Nós não podemos levar só o pão da padaria. Temos que levar também o pão do céu. Essa é a principal característica, meus irmãos, da igreja, é o maior impacto da atuação social da igreja no mundo, é levar o pão da padaria e o pão do céu. Porque o pão da padaria vai suprir uma necessidade pontual. O pão do céu vai suprir uma necessidade eterna. E nenhuma outra instituição oferece isso, só o povo de Deus. O pão da padaria vai alimentar hoje, amanhã, talvez depois de amanhã. O pão do céu vai alimentar para o resto da vida. Por isso que as pessoas estranharam tanto quando 4 amigos resolveram levar um paralítico para Jesus. E quando desceram o paralítico, depois daquele trabalhão, para abrir o telhado, desceu o menino, Jesus falou, teus pecados estão perdoados. É muito provável que as pessoas tenham ficado frustradas. Mas por que Jesus está perdoando pecado? Não é isso que ele mais precisa. Ele precisa andar. E Jesus mostra que não. O que ele mais precisa é do perdão dos pecados, é do pão do céu. Precisa andar também. Então vamos lá, vamos para a parte 2. Mas a mais importante, meus irmãos, é a parte 1, é o pão do céu. Por isso a gente não pode fazer só assistencialismo como igreja. Precisamos levar junto o nome de Jesus, o pão do céu. Porque é esse alimento, meus irmãos, que dá perspectiva diferente de vida, que transforma, que muda o jeito de ver as coisas, que dá uma nova direção, um novo significado. É o alimento de primeira necessidade, que nós já temos e precisamos oferecer para quem não tem. É o nome de Jesus. Ele é a matéria-prima básica para cada um de nós. Nele as nossas necessidades essenciais são satisfeitas e os nossos propósitos de vida resgatados. Por isso nós somos chamados a desenvolver uma visão social e observar o que as pessoas estão precisando. Mas junto com o pão da padaria, a gente levar o pão do céu. E essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. É esse desafio que o Evangelho traz para a nossa vida. A gente atuar na nossa cidade, no nosso bairro, aonde a gente estiver, a gente observar as necessidades das pessoas, ajudá-las, tentar supri-las, mas levar o nome de Jesus junto. Porque é isso que nos diferencia, é isso que faz de nós igreja, povo de Deus. E aí o resultado, meus irmãos,
é o versículo 35. Todo mundo que viu quando Pedro ofereceu sanar a necessidade daquele irmão, fosse física, fosse material, nesse caso era física, todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, todos eles viram e se converteram. Olha só, meus irmãos, quando a igreja age de maneira a sanar as necessidades sociais, mas também leva o nome de Jesus, há transformação de vidas, há transformação da cidade, há transformação. E é isso que nós precisamos desenvolver. Eu queria incentivar você a ter esse olhar para os problemas sociais na nossa cidade, mas que a tua atuação, que o teu ato, que a tua reação fosse ajudar levando o pão da padaria, mas também o pão do céu. Se a gente levar só o pão da padaria, a gente é só mais uma fonte de assistência social. Nós precisamos levar os dois. Isso faz de nós povo de Deus, igreja. E eu concordo com o Nivaldo, eu também amo a IPI do Brasil como denominação, porque ela tem abençoado a minha vida, acredito que a vida de vocês também, de muita gente, assim como outras denominações têm abençoado a vida de tanta gente por aí. Mas a IPI do Brasil, ao longo da sua história, dos seus 118 anos, teve esse olhar sensível aos problemas sociais que há no Brasil. E sempre atuou nesse sentido. Sempre incentivou as igrejas a ter um ministério de ação social e diaconia, não para que esse ministério faça o que a igreja não está fazendo, mas que esse ministério incentive a igreja a uma atitude diaconal no dia a dia, para que a igreja seja diaconal. Então, lembrando dos 118 anos da IPI do Brasil também, nós podemos exercer uma atuação impactante, meus irmãos, como IPI do Brasil aqui em Poços de Caldas, contribuindo, abençoando a vida de pessoas materialmente, mas espiritualmente também. Nós estamos querendo, junto com a diaconia, começar um novo trabalho social, que nós vamos chamar de Cesta Verde. Nós vamos oferecer para algumas famílias que têm necessidades básicas extremas, uma cesta básica com legume e verdura. Geralmente, a maioria das instituições que oferecem cesta básica dá o arroz, feijão, óleo, macarrão, que é importantíssimo também, né? Mas às vezes falta na mesa dessas pessoas um legume, uma verdura. Então é um incentivo da igreja para a gente ajudar de alguma forma numa necessidade básica, mas a atuação social da igreja, meus irmãos, ela acontece no dia a dia, na nossa vida. Então não espere que a igreja tenha um trabalho social para dizer, eu atuo na sociedade, eu tenho a visão, não, cultive isso no dia a dia. Se a igreja tiver, contribua também. Vá lá, faça, inclusive se alguém quiser ajudar nesse sentido, nós estamos querendo começar isso em agosto, conversando com a diaconia sobre isso, e devagarzinho a gente vai colocando esse projeto em prática. Mas essa é a dimensão social, meus irmãos, a qual o Evangelho também nos chama a desenvolvermos na nossa vida, no dia a dia. E eu desejo que Deus nos abençoe e que o nosso contato com o Evangelho torne a nossa visão sensível e a nossa atuação impactante na vida das pessoas, na nossa cidade, e que junto com o pão da padaria, a gente ofereça também o pão do céu. Amém. Quero chamar a equipe de louvor para vir à frente, para a gente cantar o hino número 297 e pedir para os irmãos ficarem de pé para a gente cantar esse hino.
sou cristão. Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Fiz muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. E aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. O culto está para finalizar, mas eu quero convidar você para domingo que vem enfrentar talvez o frio novamente, estar aqui conosco, participar da ceia do Senhor. Traga o quilo, né, que vai sustentar alguém que tanto está precisando, tanto está carecendo. Traga o seu dízimo também e vamos juntos adorar ao Senhor. Então fica aí o convite para todos voltarem aqui domingo que vem. Eu quero fazer uma oração final e pedir para o pastor Ricardo impetrar a bênção sobre nós. Vamos orar então, meus irmãos? Santo Deus e nosso eterno Pai, te damos graças, Pai, por esse tempo que aqui passamos, Senhor. Tempo de aprendizado, tempo de louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome, Pai. Pois tu és o sustento da nossa vida, tu é quem dá apoio em que dirige as nossas vidas, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a sermos como o Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a repartir o pão e a doar um pouco das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe para que a nossa vida seja sempre uma vida que leva a paz, leva o amor e leva a verdade, ó Pai. Oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que a presença constante, renovadora do Pai, o Criador, do Filho, o pão do céu, e do Espírito Santo, nosso constante consolador e capacitador, sustente a sua vida, a vida da sua família e de todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.